Olá, amigos do Eletrônica BR, aqui é o Felipe Donato. Hoje eu vou ensinar a vocês as formas corretas de fazer a limpeza das regiões ME, CS, ME, TXE e CS, TXE. Galera, o pessoal aqui no fórum tem tido muita dificuldade, alguns usuários, na hora de fazer a limpeza dessas regiões. Então eu resolvi fazer esse vídeo para estar esclarecendo algumas dúvidas que o pessoal tem aí. Eu acredito que é muito por falta da informação correta, porque nós temos muito conteúdo aí na internet com esse tipo de ajuda, mas que não realmente vá direto ao ponto, só uma coisa mais superficial. Então aqui eu vou mostrar a vocês a forma correta e os detalhes que é preciso prestar atenção para vocês tomarem cuidado na hora de fazer a limpeza das regiões. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração é o que é a região ME. Os senhores podem estar depois verificando aqui no site da Intel, tá? Para maiores informações. Então vamos lá. No exemplo de agora, eu vou mostrar para vocês na prática como se faz a limpeza das regiões. Primeiro vamos entender como funciona um chip de BIOS. Basicamente, pessoal, não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente é o seguinte: a BIOS ela é dividida em regiões, certo? Várias regiões, como os senhores podem ver aqui. A região principal aqui é a Flash Descriptor. Ela controla o acesso entre as regiões, a escrita e a leitura nessas regiões. No nosso caso aqui é a região ME. Ela é dividida em duas seções, tá? É a seção código e a seção data. O código é o código fonte em si da região, e a seção data é onde fica armazenada as informações de inicialização quando uma BIOS ela é gravada ou ela foi um dump de alguma outra placa, tá, pessoal? Aí nessa região é armazenado os dados, por isso que a gente diz que essa região está suja ou uma região ME inicializada. Então, dito isso, nós vamos pôr a mão na obra. No exemplo que eu separei agora, eu vou fazer a limpeza de uma região ME da versão 8. Então, eu vou mostrar para vocês nesse momento como se faz das versões 7, 8, 9 e 10. É exatamente da forma que eu irei fazer agora. Vale para todas essas versões que eu citei, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer. Vamos abrir o nosso arquivo. Meu arquivo aqui é um arquivo Sony, que eu fiz um dia desse para um usuário do fórum, Cláudio Cortez. Eu fiz a limpeza dessa região, então vou usar ele como exemplo. Esse arquivo nós vamos abrir nesse programinha, ME Analyzer. Pessoal, todos os programas que eu usar nesse vídeo eu vou estar disponibilizando depois para vocês. Ok? Então vamos lá, a gente clica nele, segura e arrasta, joga para dentro do programinha. Ele vai fazer a leitura do arquivo. E nós vamos ter que prestar atenção em alguns detalhes. No caso das versões 7, 8, 9 e 10, nós vamos ver a família, ME, a versão. Aqui em versão, nós vamos ter que gravar esse número. A versão principal e a versão secundária. A versão principal, nesse caso, é o número 8, a versão 8, a versão secundária, a versão 1. E essas duas últimas casas não importa muito, tá? Mas só para vocês ficarem sabendo, esse 3 aqui é o número do hotfix desse arquivo ME, e esse número 13.25 é a versão de construção dele. Então, basicamente, nós vamos precisar memorizar esses dois números. Versão principal, que é o número 8, versão secundária, número 1. E aqui no SKU, nessa versão, ele vai te informar, nessas versões 7, 8, 9 e 10, vai te informar o tamanho do arquivo, que no nosso caso, o arquivo é de 1,5 megas. Aqui você não precisa se preocupar, porque isso aqui muda de acordo com a versão do hotfix e também da versão de construção, tá? Então a gente presta atenção aqui também no tipo de chipset que essa versão a versão do ME da suporte. Então, com essas informações em mãos, nós vamos até o nosso repositório de ME
e vamos procurar um arquivo que seja compatível com a nossa BIOS. Então vamos aqui no repositório Intel ME8, vamos procurar um arquivo que seja próximo disso. Pessoal, eu vou abrir um arquivo de imagem para vocês verem como é a estrutura. A estrutura do nome do arquivo dentro do repositório, ele funciona da seguinte forma. Está aqui para vocês verem. Então vai ser 8.1. O 8, na verdade, é a versão principal, versão secundária 1. Essas informações que nós teremos que procurar dentro do repositório. O SKU 1.5 MB e o tipo da região, no nosso caso aqui, ela é RGN, que significa que é uma região estoque. Se porventura vocês encontrarem algum arquivo que no lugar desse PRD aqui esteja UPD, descartem esse arquivo, porque esse arquivo serve apenas para atualização. Esse RGN significa estoque, como já falei, e significa que é uma versão limpa que a Intel libera para os fabricantes configurarem nas suas BIOS. Então, vamos procurar um arquivo de acordo com essa tabelinha que eu fiz aqui. Vamos lá. E prestando bastante atenção nas nossas opções aqui da nossa BIOS. Isso aqui, essa foto eu vou estar disponibilizando para vocês depois. Eu mesmo que fiz, ficou meio assim, não ficou muito bom, não sou muito bom nesse tipo de coisa, mas eu vou estar disponibilizando para vocês se guiarem depois aí. Então vamos lá, Intel ME, vamos dentro da pasta do repositório e vamos tentar procurar idêntico, pessoal. No nosso caso aqui, 8.1.3.1325. 8.1.3.1325. Vamos lá, 8.1.3.1325. No nosso caso aqui, pessoal, só temos duas versões 1325, que é uma de 1,5 MB, mas ela é uma versão extraída, ou seja, ela foi extraída de uma BIOS, já com a região ME inicializada, então não serve para a gente. Esse aqui também é uma versão extraída, de 5 MB, também extraída de alguma BIOS que já contém dados de inicialização. Então nós temos que procurar o mais próximo disso possível. No nosso caso, nós vamos escolher essa daqui, 8.1.2.13.18. Podem ver que a versão principal bate, que é 8.1. A versão secundária também bate. O hotfix não bate, né, a versão de construção, mas isso não importa. O que importa mesmo é a versão secundária, a versão principal, a versão secundária, o tamanho do SKU, que nesse caso é 1.5, e que essa versão seja uma versão estoque RGN. Então o que nós faremos? Copiaremos esse arquivo de preferência, fechar aqui, isso aqui também posso fechar, vamos colar dentro da pasta do Intel Flash Image Tool. Eu vou disponibilizar para vocês todos esses arquivos depois, tá? Porque vocês têm que pegar o arquivo de acordo com a versão do ME. No meu caso aqui, versão do ME é 8, então eu uso o Intel ME System Tools versão 8. Vamos aqui dentro da pasta Flash Image Tool, abrimos o programinha do Flash. Vou colar aqui primeiro o nosso arquivo copiado. Por enquanto eu deixo ele aqui. Abrimos o Flash Image Tool. Agora nós vamos abrir o nosso arquivo de BIOS. Nosso arquivo de BIOS, o Quanta GD6. Desculpa, pessoal, não é nessa opção. Tem que ser arrastando. Deixa eu voltar aqui. Arrasta aqui para dentro. Ok, ele abriu. Como vocês podem ver aqui embaixo. Ele deu algumas informações, tá aqui o arquivo aberto. Então a primeira coisa que nós fazemos com o programa aberto, viemos aqui nessa opção, em configurações, desmarcamos essa primeira opção de cima. Ok. Pessoal, vocês podem verificar também sobre aquela função anti-roubo da Intel. É interessante vocês verificarem se essa função já está desmarcada na BIOS que vocês
que vocês estão tentando limpar. É só vir aqui, Flash Image, PCH Straps, PCH Straps 2. Nessa opção aqui, ó, vou abrir aqui para vocês verem melhor. Aqui vocês colocam como falso. E nessa opção de baixo, logo abaixo dela, vocês coloquem 00. Isso vale para as versões 8 e 9 apenas, tá, pessoal? Então, feito isso, nós vamos aqui em arquivo, salvar como. Salvar como, eu vou salvar aqui em qualquer lugar. Vou salvar dentro da pasta do próprio programa que eu estou usando para ficar tudo no mesmo lugar, para facilitar para a gente. Então eu vou salvar aqui como Quanta GD6. Arquivos, ele vai gerar um arquivo XML. Ok, salvei, posso fechar o meu programa. Programa fechado, eu vou novamente na pasta do programa. Vocês podem observar que ele cria uma pasta com o nome do arquivo de BIOS. Dentro dessa pasta ele cria uma outra subpasta chamada decomp, como vocês viram aqui, decomp, e dentro dessa pasta ele está as regiões da BIOS. Está aqui a região de BIOS, a Flash Descriptor, a ME região. Então o que nós fazemos? Nós vamos pegar aquele arquivo que nós copiamos anteriormente e vamos colar dentro dessa pasta decomp. Mas antes nós temos que renomear para o mesmo nome da região ME que está aqui. Vou copiar aqui para facilitar. Volto lá. Renomeio. Colei. Está aqui, ó, ME região. Esse é o nosso arquivo estoque, pessoal. Vamos copiar ou recortar. Eu vou recortar para ser mais prático. Voltamos dentro da pasta decomp. Colamos e substituímos. Colou, substituiu. Volta. Abre o programa Intel Flash Image Tool. O que nós vamos fazer? Vamos clicar nesse ícone para mandar construir o nosso novo arquivo de BIOS. Clicou, ele vai passar umas informações aqui embaixo. Escrito Done, está pronto, pode fechar. Dentro dessa pasta aqui, ele criou um arquivo ultimage.bin. Então é o nosso arquivo de BIOS já com a região ME limpa. Vamos comparar com o nosso arquivo original, o arquivo que nós baixamos do fórum, ou um arquivo de backup que você já tenha na sua máquina. Vamos comparar. Deixa eu voltar aqui. Esse é o arquivo que eu baixei do fórum, do Eletrônica BR. Então, pessoal, vamos comparar o arquivo. Então vamos lá. Do lado direito aqui está o arquivo que nós limpamos. Então aqui está família ME, versão 8.1, é o que importa, versão principal e secundária. Ele vai ficar aqui como uma região extraída, porque ele foi configurado dentro do Flash Image Tool, o SKU bate, certo? E também o nosso chipset suporte também bate. Então, feito isso, o arquivo está pronto para ser gravado no chip de BIOS e você não vai ter mais aquele problema da máquina ficar ligando e demorando para dar vídeo, em alguns casos reiniciando. Ok, pessoal? Então essa é a maneira correta de fazer a limpeza das regiões 7, 8, 9 e 10. Ok? Esses são os detalhes que tem que prestar atenção. Vou repetir para os senhores não se perderem. Os detalhes que tem que ser prestado atenção é a versão principal e secundária, que é a versão principal aqui é 8, a versão secundária 1. É o nosso principal objetivo é pegar um arquivo com essa mesma configuração, com essa mesma numeração. O SKU 1.5 MB e também o chipset suporte. Então, tá aí, pessoal. Espero que ajudem a vocês, tá? É raro vocês pegarem um arquivo de BIOS que tem essas versões 7, 8, 9 e 10 que precise fazer realmente a limpeza de região.
Mas em alguns casos que você pega um arquivo que tenha que fazer, você pode se basear nesse